Zaida, nossa entrevistada já está conosco. Bom, o Brasil tem, entre seus muitos dramas, né, o déficit de moradias, né, de casas, para que as pessoas possam morar. E nós vamos conversar com Ana Maria Castelo, coordenadora de projetos da construção da Fundação Getúlio Vargas. Ana Maria, boa tarde, obrigado pela atenção com a Bandeirantes. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Bom, eu estou vendo aqui um número, não sei se ele é o mais recente, se é algum estudo, inclusive um estudo da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, mostrando um crescimento no déficit de moradias de 7% em apenas 10 anos, atingindo 7.780.000 unidades habitacionais em 2017. Essa publicação é de 2019, eu repito, não sei se é algo mais recente. Há um programa já bastante conhecido, Minha Casa Minha Vida, e agora o governo federal apresentou esta semana o programa Casa Verde Amarela, que parece ser o Minha Casa Minha Vida, porém mais turbinado e, ao mesmo tempo, com uma atenção especial para Norte e Nordeste. Esse tipo de programa, primeiro, é a única saída. Segundo, ele é capaz de resolver o problema, ou outras iniciativas públicas e privadas são fundamentais para uma redução importante nesse déficit? Então, primeiro, assim, em relação ao Minha Casa Minha Vida, o programa Minha Casa Verde Amarela, que assim, não representa algo mais turbinado. Na verdade, ele tem algumas diferenças, né, acrescentou algumas coisas em relação ao programa, em compensação, perde outras, como, por exemplo, a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, tá? Em relação à evolução do déficit, é o número mais recente que a gente tem. Essa evolução, o crescimento do déficit representa o crescimento do dado consolidado, ou seja, o número total. Mas quando a gente fala e na composição, algumas partes cresceram e outras não. O que mais cresceu foi o ônus excessivo com aluguel, que representa o quanto que as famílias que moram de aluguel e ganham até 30 salários gastam com aluguel nas grandes cidades. Outros componentes se reduziram. Então, esse componente é um grande problema da questão habitacional. Nesse sentido, não necessariamente a gente vai conseguir resolver. Mas a gente precisa, sim, de uma política habitacional necessariamente para dar conta do passivo que a gente tem, ou seja, do que a gente não resolveu aí nessa questão de moradia. Por quê? Por conta do perfil das famílias. Nós estamos falando de famílias de baixa renda que não têm acesso ao mercado de crédito normal, né? Os bancos não chegam a essas famílias, elas não têm capacidade financeira, precisam de um subsídio. Nesse sentido, a gente precisa sim de uma política habitacional voltada para a população, para a gente dar conta, não apenas do passivo, que é o déficit, mas também das novas necessidades, ou seja, das famílias que vão se formando, né, e que também precisam de novas habitações, que se não tiver condições de conseguir essas habitações, vão aumentar o déficit habitacional. Bom, e nós tivemos neste ano, até em razão da pandemia, um aumento denunciado do número de despejos, né? Houve inclusive ações coletivas aí para que houvesse uma suspensão dos despejos, etc. A tendência é que ao final de 2020 o problema tenha se agravado muito, Ana Maria Castelo. Sim, então, na verdade até isso tem a ver com esse perfil do déficit que eu mencionei, né, o ônus excessivo com aluguel, quer dizer, famílias um percentual grande de famílias nas grandes cidades que pagam um percentual alto, né, da sua renda com aluguel, e nesse contexto de pandemia isso ficou insustentável, e aí a questão do despejo agrava mais ainda a situação, porque aí essas famílias vão para habitações inadequadas, vão viver em condições realmente não apropriadas. Então, a tendência nesse contexto de crise é que a situação se agrave. Ana Maria, eu analisando algumas reportagens que falam quando há o lançamento de um plano que envolve habitação, e no caso esse
da Casa Verde e Amarela, assim como já foi no Minha Casa Minha Vida, os movimentos são os mais distintos. Nas pessoas que querem finalmente sair do aluguel e ter um imóvel próprio, e o mercado da construção civil, que se agita com a possibilidade de poder ter movimentação, geração de empregos e tudo mais. Onde esse programa, a divulgação desse programa despertou pelo seu conhecimento, pelo teu envolvimento e por pesquisar esse segmento há algum tempo, onde você percebeu um movimento maior, onde se criou expectativas maiores? Em quem quer comprar casa ou quem quer mexer com cimento, concreto e tijolo e construir os imóveis? Então, veja, na verdade, em relação ao que a gente já tinha, né, até que assim, que o primeiro ponto que você colocou, em relação ao que a gente já tinha, o programa, ele representou uma reafirmação de uma parte do Minha Casa Minha Vida, que é o modelo de produzir habitação, tendo como fonte principal o FGTS. Nesse sentido, a gente confirma, isso dá mais segurança, então é bom para o mercado imobiliário, mas também para as famílias que querem ter sua moradia. Então, assim, são dois lados que acho que estão intimamente relacionados. Quem quer ter sua moradia, quem precisa ter sua moradia, tá? E o imobiliário. Agora, um outro lado do programa, que aí é uma novidade e que acho que está mobilizando, é a linha que vai ser direcionada para regularização e melhoria dos imóveis. Nesse sentido, aí vai ter uma linha de recursos voltado para essa melhoria, que significa, então, maior demanda por material de construção, né? Essa é uma mudança em relação ao programa anterior e que certamente vai movimentar o mercado. Eu li que no mês de junho subiu a confiança do setor de construção. Em junho não havia divulgação desse novo programa. Mesmo com essa questão da faixa 1, né, essa situação aí da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida para esse novo programa, o setor segue otimista? A curva é de crescimento, é de perspectiva? Então, até assim, atualizando, a confiança cresceu junho, julho e agosto, tá? Quer dizer, a divulgação que a gente fez agora mostrou que a confiança continuou melhorando, tá? Os empresários da construção estão mais confiantes, mas não apenas por causa do programa, que aliás nem tinha sido ainda divulgado, né? Tem a ver com todo o contexto de retomada do setor. A gente está vendo aí que, apesar da situação de pandemia, à medida que está havendo a flexibilização, as vendas estão se recuperando e isso está criando um otimismo no setor. Além do que, a gente fala do setor da construção e a sondagem abrange não apenas o mercado imobiliário, mas também a área de infraestrutura. A gente teve a aprovação do marco regulatório do saneamento, que também ajudou a melhorar a confiança setorial. Ana Maria Castelo, com relação, aliás, ao marco regulatório do saneamento básico e a clareza, né, que acho que todo mundo hoje consegue enxergar que não dá para ficar como está, quando você tem aí 100 milhões de pessoas sem saneamento adequado, muita gente sem água tratada, muita gente sem esgoto, milhões de pessoas. E é claro que isso tem relação com moradia, com o lugar onde a pessoa mora. E algumas cidades, grandes cidades, São Paulo particularmente, que é a maior delas no Brasil, tem esse problema particular aí no seu centro, muitas vezes abandonado, né? Os centros foram se deteriorando e quem morava por ali foi indo em direção a outras regiões, etc., que foram sendo consideradas regiões nobres. E em São Paulo há muito tempo se fala em revitalização, inclusive para moradia, para que as pessoas possam encontrar ali não apenas um lugar para morar, mas com metrô perto, com ônibus passando toda hora, enfim, com toda a infraestrutura urbana à disposição. Que impacto isso pode ter e, de fato, conseguirem revitalizar os centros das grandes cidades? Que impacto isso pode ter no problema da moradia? É uma parte da solução? Não, sem dúvida, até porque, assim, como eu falei, uma das grandes dificuldades, um dos grandes problemas hoje é justamente esse componente do déficit, que é o ônus excessivo com aluguel. Por quê? Porque são famílias que querem morar nos grandes centros urbanos próximo do seu local de trabalho, né? Então, preferem pagar mais com aluguel
tá? Comprometendo aí a sua renda, do que morar um pouco mais distante e ter que despender mais tempo em locomoção. Então, sem dúvida, promover a habitação nos centros, né, é algo importante em termos de qualidade de vida e melhoria da questão habitacional. Não é uma questão trivial, né? Tanto que, assim, acho que há muito tempo se fala, você mesmo mencionou o caso de São Paulo, não é uma questão trivial, mas eu acho que, assim, é um dos caminhos. Isso, obviamente, considerando a dimensão do déficit, não vai resolver. Você não consegue dar conta apenas com as moradias nos grandes centros, mas é um dos caminhos de resolver essa questão. A senhora entende que houve algum tipo de decepção com o anúncio de algo que poderia ter sido feito e não foi? Olha, sim, porque na verdade acho que ainda falta muitos detalhes, né? Que não, assim, as grandes linhas foram divulgadas, né? Acho que ainda há muita coisa, muito detalhe ainda para ser regulamentado, para ser discutido. Então, nesse sentido, assim, considerando o tempo, né, que se aguardou, assim, o que veio ainda vai precisar de mais esclarecimento, mais regulamentação. Então, nesse sentido, sim. A senhora entende que essas pessoas que se enquadravam na faixa 1 vão ter que tipo de possibilidade de busca ou alternativa para sair de onde estão e dar um salto de qualidade na vida delas? Então essa é uma grande questão, também uma grande preocupação, né? Quer dizer, o programa, assim, eliminou a faixa 1, criando um grupo 1. A faixa 1, que antes tinha a característica eram famílias que, a partir de recursos do orçamento, elas recebiam um subsídio de até 90% do imóvel. Até R$ 1.800, né, de renda, né? Isso. Então, isso não vai, essa linha, que na verdade, rigorosamente, nos últimos anos, essas contratações nessa faixa já não existiam mais. Então, essas famílias já não estavam sendo beneficiadas, porque você não tinha nenhum nível de contratação nessa área e se oficializou isso, quer dizer, essa linha deixou de existir, né? Então, como que essas famílias poderão ser beneficiadas? Em princípio, uma parte delas é possível que esteja aí no componente regularização, tá, fundiária, isso pode ocorrer. Talvez algum percentual também possa eventualmente conseguir ingressar aí com a redução da taxa de juros, possa também ser beneficiada, mas uma grande parcela realmente, sem um subsídio significativo, não vai conseguir ter acesso à moradia. Ana Maria Castelo, perfeito. Ana Maria Castelo, coordenadora de projetos da construção da Fundação Getúlio Vargas. Ana Maria, muito obrigado aí pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Até outra vez, eu que agradeço a oportunidade.